Você acorda, mas já sente que está perdendo. Não é um cansaço físico, é algo mais denso, como se o ar ao seu redor fosse feito de melaço. Você checa o celular e a primeira notificação já gruda na sua mente. Um e-mail passivo-agressivo, um comentário irrelevante em uma rede social. O peso de uma tarefa que você arrasta há semanas. Sinta isso por um segundo. Essa sensação de que tudo o que acontece no seu dia, por menor que seja, gruda em você. Sua mente não é um santuário. Ela é um velcro para a negatividade. E enquanto você tenta desesperadamente correr para um caminho limpo, para uma vida sem atrito, você está, na verdade, se afogando. A verdade que ninguém te contou é que o seu desejo por conforto é o que está te mantendo preso no fundo do pântano. Se você sente que sua energia está vazando por poros que você nem sabia que existiam, se você sente que qualquer pequena conveniência é capaz de descarrilar seus planos, este vídeo é o fim da sua fuga. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar por que o seu sofrimento não tem o propósito que você imagina e como uma sabedoria monástica de 2000 anos pode transformar sua mente em algo que a ciência moderna mal consegue explicar. Eu vou te ensinar a diferença entre se destruir na dor e usar a dor como combustível nuclear. Se você ficar até o final, a sua percepção de difícil será permanentemente deletada. Antes de revelarmos a mecânica do mental Teflon, clique no botão de inscrição e ative o sino. Deixe um "Eu sou o Lotus" nos comentários se você está pronto para parar de ser a vítima das suas circunstâncias. O seu like agora garante que este conhecimento chegue a quem ainda está sufocando na lama. A maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo da lama. Elas buscam o caminho limpo, a água cristalina, a facilidade absoluta. Mas os antigos monges sabiam de algo que a nossa sociedade do conforto esqueceu. O lótus não cresce em água limpa. Ele cresce na lama, pesada, suja, nojenta. O lótus não apenas sobrevive ali. Ele utiliza a decomposição, o atrito e a pressão para empurrar em direção à superfície. Ele floresce em algo puro exatamente por causa da sujeira, e não apesar dela. O método Lotus é brutalmente simples, mas quase impossível para os fracos. O problema não está bloqueando o seu crescimento. O problema é o seu crescimento. A lama é o seu combustível. Mas aqui está o ponto onde 99% das pessoas que tentam fazer coisas difíceis fracassam miseravelmente. Elas acham que o método se trata de punição. Elas ouvem que precisam sofrer e começam a se torturar sem estratégia. Elas acordam às 4 da manhã, tomam banhos gelados e cortam refeições sem entender a ciência por trás do atrito. É por isso que elas desistem em 2 semanas. Elas estão apenas se afogando na lama enquanto o mestre a usa para subir. Existe uma propriedade biológica e mental específica que separa o homem que é esmagado pela vida do homem que é temperado por ela. Os cientistas descobriram que a superfície do lótus possui uma estrutura onde a sujeira e a água simplesmente não conseguem aderir. Elas batem na pétala e rolam para fora. Limpeza automática. Para os monges isso não era apenas biologia, era o segredo da dominação mental. Na filosofia oriental, o sofrimento real não vem do que acontece com você. Ele vem do que gruda em você, das vozes que você deixa ecoar, das emoções que você permite que fiquem presas nas suas fibras. O objetivo não é evitar a dificuldade, mas deixar que ela passe por você sem deixar um único arranhão. Imagine operar em um estado onde uma crítica ácida, um engarrafamento caótico ou uma perda financeira tenham o mesmo efeito de uma gota de água em uma pétala de lótus. Elas tocam, mas não penetram. Elas rolam e caem, deixando você intacto. Isso não é um superpoder nato, é uma tecnologia mental treinada. E para entender como aplicar isso hoje, precisamos olhar para o arquétipo de todos nós, Gohan, um homem de potencial infinito, mas que vive com a mente coberta de velcro, carregando o peso de ontem para o campo de batalha de amanhã. O que acontece quando ele decide parar de fugir da lama e começa a usá-la estrategicamente? A resposta não é apenas motivacional.
É uma mudança estrutural na realidade. Prepare-se. A fase da lama começou. Conheça Gohan. Ele não é um personagem de ficção. Ele é o reflexo exato do homem que você vê no espelho quando a motivação acaba. Gohan é inteligente, tem metas desenhadas em cadernos caros e possui um potencial latente que ele sente pulsar, mas que nunca consegue manifestar. O problema dele não é falta de talento. O problema é que tudo gruda nele. Um comentário atravessado de um colega de trabalho às 9 da manhã, ele repensa aquilo o dia inteiro. Alguém o fecha no trânsito. O humor dele é sequestrado por horas. A namorada diz algo em um tom levemente diferente. Ele reprisa a cena mentalmente por uma semana. A mente de Gohan é um velcro para a negatividade. Ele carrega o lixo emocional de ontem para o campo de batalha de hoje, e é por isso que ele está sempre exausto, mesmo sem ter feito nada de produtivo. Ele está lutando uma guerra de atrito contra fantasmas, e os fantasmas estão vencendo. A neurociência explica o que Gohan ignora. O cérebro humano é programado para o conforto e para a detecção de ameaças. Quando você vive uma vida de conveniências modernas, dopamina barata no feed, comida processada na porta, entretenimento infinito, seu limiar de fricção despenca. O que antes seria um pequeno inconveniente para um ancestral seu, hoje é processado pelo seu sistema nervoso como uma crise existencial. Para Gohan e para você, o mundo se tornou perigoso demais porque vocês se tornaram macios demais. A falta de atrito voluntário transformou sua mente em um tecido poroso que absorve cada impureza do ambiente. Você não tem um filtro, você tem uma esponja. Então, Gohan decide mudar. Ele ouve o conselho genérico de faça coisas difíceis e mergulha de cabeça. Ele começa a acordar às 4 da manhã, toma banhos gelados, pula refeições e tenta dizer sim para cada sofrimento que encontra. Em 2 semanas, ele está destruído. Ele está mais irritado, mais cansado e pronto para desistir. Por quê? Porque ele confundiu o método Lotus com autoflagelação. Ele estava sofrendo aleatoriamente, sem estratégia, sem um porquê que ancorasse a dor. Ele estava apenas se afogando em mais lama. O erro de Gohan é o erro da maioria. A crença de que a dor por si só é virtuosa. Não é. A dor sem propósito é apenas desperdício de energia vital. É um vazamento que te deixa oco. A estratégia dos mestres Zen é diferente. Eles não buscavam o sofrimento porque gostavam de sofrer. Eles eram estrategistas do espírito. Eles entendiam que a mente é como um músculo que se atrofia na facilidade. Se você sempre dá ao seu cérebro o caminho de menor resistência, ele se torna frágil, quebradiço. Cada pequena dificuldade do destino parecerá uma parede intransponível. Mas, se você introduz dificuldade tática, estresse controlado e voluntário, você recalibra o que seu cérebro entende por difícil. Você move a linha de chegada da sua resistência. Imagine o cérebro de Gohan após 6 meses de treinamento correto. Ele ainda enfrenta o mesmo chefe, o mesmo trânsito e as mesmas críticas, mas algo mudou na estrutura da sua percepção. Ao se expor voluntariamente ao desconforto extremo logo cedo, ele criou o que chamamos de mental Teflon. Quando você já dominou a vontade de sair do banho gelado às 6 da manhã, ou quando já encarou 90 minutos de trabalho profundo enquanto seu corpo gritava por distração, o comentário sarcástico de um colega simplesmente não tem onde agarrar. O insulto bate na pétala e escorre. O caos externo não encontra eco no caos interno, porque o caos interno foi domesticado pela disciplina voluntária. O campo de batalha não está lá fora, no mercado financeiro ou nos relacionamentos. O campo de batalha está na primeira decisão que você toma quando abre os olhos. Você vai negociar com a sua fraqueza ou vai usar o atrito para polir a sua superfície? Gohan começou a entender que a lama não era um obstáculo para o seu dia. A lama era o treino para a sua vida. Ele parou de tentar evitar o conflito e começou a usá-lo para endurecer sua alma. Ele descobriu que a liberdade não vem de um mundo sem problemas, mas de uma mente que os problemas não conseguem mais tocar. A pergunta que eu te faço agora é:
quanto lixo emocional você está carregando hoje simplesmente porque não teve a coragem de ser duro consigo mesmo hoje cedo. A transmutação exige que você pare de ser a vítima da lama. No próximo estágio, vamos dissecar a mecânica da fricção tática e como você pode finalmente instalar o mental Teflon no seu sistema operacional. O tempo de se afogar acabou. É hora de usar o peso para subir. Aqui é onde a maioria dos entusiastas do autodesenvolvimento se perde no abismo do esforço inútil. Eles acreditam que o progresso é uma linha reta feita de força bruta, mas a sabedoria dos mestres Zen não é sobre força, é sobre arquitetura mental. Para o mestre, o sofrimento aleatório é ruído, o sofrimento estratégico é música. No Japão antigo, os monges praticavam o misogi, um ritual de purificação, onde se postavam sob cachoeiras congelantes em pleno inverno. Eles não faziam isso para provar que eram machões, ou para postar em uma rede social inexistente. Eles faziam isso porque entendiam a fricção tática. A fricção tática é o ato deliberado de colocar um obstáculo entre você e o seu impulso de conforto. A sua mente, por padrão biológico, é uma máquina de buscar prazer e evitar dor. Se você a deixa no piloto automático, ela se torna preguiçosa, flácida e, eventualmente, covarde. O misogi moderno não exige uma cachoeira no Japão. Ele exige que você identifique o seu limiar de fricção. O limiar de fricção é o ponto exato onde a tarefa parece difícil demais e você decide dar o fora. Para a maioria das pessoas hoje, esse limiar é pateticamente baixo. Um vídeo que demora 3 segundos para carregar, uma chuva leve antes do treino, um feedback honesto do chefe e pronto. O indivíduo quebra. Ele atinge o limite e volta para a zona de segurança. Gohan, em sua segunda tentativa de transformação, parou de tentar ser um mártir e começou a ser um estrategista. Ele entendeu que não precisava de 24 horas de sofrimento. Ele precisava de doses letais de desconforto em pontos específicos do seu dia. Isso é recalibração. Quando você escolhe a dificuldade nos seus próprios termos, você tira o poder do destino de te machucar. Se você escolhe o frio, o calor, o cansaço ou o silêncio de forma intencional, você está dizendo ao seu sistema nervoso: eu decido o que dói. Isso destrói a vitimização. Veja a ciência por trás disso. O seu cérebro busca recompensas rápidas para liberar dopamina. Scroll infinito, açúcar, notificações. Isso cria uma base de prazer artificial. Quando você inverte a lógica e entrega ao seu cérebro algo difícil logo na primeira hora, você reseta essa base. Você limpa os receptores. As tarefas regulares do dia, responder e-mails, organizar planilhas, limpar a casa, param de parecer pesadas. Por quê? Porque você já fez o mais pesado. Você já moveu a sua linha de fricção para tão longe que o cotidiano parece um passeio no parque. O efeito Gohan começou a se manifestar aqui. Ele parou de se forçar e começou a se transformar. A natureza dele estava mudando. Ele não precisava mais de lembretes motivacionais colados no espelho, porque ele tinha provas. A confiança real não é baseada em afirmações positivas. É baseada em evidências inegáveis de que você pode suportar o que a maioria evita. A fricção tática transformou o medo em curiosidade. Quando algo ruim acontecia, a mente de Gohan, agora temperada pelo misogi diário, processava a informação de forma diferente. Isso é apenas mais lama. Como posso usar isso para subir? Se você quer sair da estagnação, você precisa parar de orar por uma vida fácil e começar a projetar uma mente difícil. O conforto é uma droga que te deixa lento para os ataques da vida. A fricção tática é o antídoto. É o treinamento necessário para que, quando a verdadeira tempestade chegar, e ela chegará, você seja o único que permanece de pé, calmo, enquanto os outros são levados pela correnteza do pânico. Você não está apenas fazendo exercícios ou acordando cedo. Você está movendo a fronteira do seu império pessoal. Mas como estruturar isso sem queimar o motor? Como evitar o erro inicial de Gohan e construir uma rotina que seja sustentável e devastadoramente eficaz? Para isso,
os monges criaram uma estrutura de ferro, 3 pilares que sustentam o peso de um homem que decidiu florescer. Prepare o papel e a caneta, ou melhor, prepare o seu espírito. O que vem a seguir é o mapa técnico da sua nova realidade, sem distrações, sem rotas de fuga, apenas a arquitetura do poder real. A sabedoria sem estrutura é apenas fumaça. Os monges não se sentavam para meditar e esperavam que o universo resolvesse suas fraquezas. Eles operavam sob rituais milenares, uma engenharia de hábitos desenhada para forjar o espírito, o corpo e a mente como uma única lâmina. No Oriente, essas 3 dimensões não são separadas. Você não pode ter uma mente afiada se o seu corpo é um templo de indulgência. Você não pode cultivar coragem se vive se escondendo de verdades desconfortáveis. O método Lotus exige uma estrutura de ferro, 3 pilares diários que juntos esmagam a mediocridade. O pilar 1 é a âncora física. Isso não é sobre estética, não é sobre o corpo de verão. É sobre o domínio do espírito sobre a matéria. Você precisa de algo que doa por 5 a 10 minutos logo no início do dia. Um banho de gelo, uma série exaustiva de burpees, um sprint na subida até os pulmões queimarem. Por que isso é vital? Porque o corpo é o cavalo e a mente é o cavaleiro. Se você permite que o cavalo decida quando quer parar porque está com frio ou cansado, você perdeu o controle da sua vida antes mesmo de tomar o café da manhã. Gohan escolheu o banho gelado. 2 minutos de choque térmico, onde ele proibia a própria mente de negociar. Ao provar para si mesmo que pode vencer o instinto de sobrevivência básico antes das 7 da manhã, você entra no mundo com uma postura predatória. Você não espera que o dia seja gentil. Você já provou que é mais forte que o seu próprio conforto. O pilar 2 é o mergulho mental. Aqui, entramos no território do trabalho profundo, o Deep Work. São 90 minutos dedicados a uma única tarefa. A tarefa que você mais teme, a que você vem adiando com desculpas intelectuais. Não é checar e-mails, não é organizar pastas, não é trabalho ocupado. É a tarefa que move a agulha da sua vida. Gohan queria escrever há 3 anos, mas sempre faltava tempo. No sistema, isso se tornou a primeira atividade após a âncora física. Telefone em outro cômodo, sem notificações, sem rotas de fuga. É aqui que o Lotus empurra contra a lama mais espessa. Se você não consegue sustentar 90 minutos de foco absoluto em um mundo de distrações, você é um escravo. O mergulho mental é o seu treinamento para recuperar a soberania da sua atenção. O pilar 3 é a verdade radical. Este é o pilar que a maioria ignora, porque exige uma coragem que o exercício físico não alcança. É a dureza emocional. Todos os dias, você deve enfrentar uma conversa que tem evitado, dizer o não que está entalado na garganta ou admitir uma verdade dolorosa para si mesmo. Os mestres Zen chamavam isso de discurso correto. Não apenas falar coisas bonitas, mas falar o que é real, custe o que custar. Góticas de fraqueza emocional vazam energia como furos em um tanque de combustível. Gohan percebeu que seu corpo estava forte e sua mente focada, mas ele ainda era covarde nos relacionamentos e nos limites sociais. Ao adicionar uma verdade radical por dia, ele selou os vazamentos. Ele parou de ser legal para ser íntegro. Um desafio físico, um desafio mental, um desafio emocional. Todos os dias. Esse sistema não aceita negociações. Ele é desenhado para matar a versão soft de você através da exposição constante ao que você mais teme. Se você falha em um pilar, a estrutura inteira balança. Mas se você os mantém, você começa a operar a partir de um centro de gravidade diferente. Você para de reagir ao mundo e começa a ditá-lo. Agora, a pergunta é: você tem a disciplina para manter os pilares em pé quando a empolgação deste vídeo passar? Ou você vai permitir que o seu Lotus morra sob o peso da própria lama? A escolha, como sempre, é o seu primeiro ato de guerra. No próximo segmento, veremos o que acontece quando essa pressão é mantida por 100 dias seguidos. O fenômeno do florescimento.
Vivemos na era da anestesia total. Nunca na história da humanidade foi tão fácil evitar o desconforto. Você pode ter comida, entretenimento e validação social sem sequer sair da cama. Mas há um custo invisível para essa facilidade: a atrofia da alma. O mundo moderno é projetado para manter você no que os monges chamariam de um estado de sono profundo, onde a sua vontade é substituída por algoritmos de prazer imediato. O resultado? Uma geração com o sistema nervoso em frangalhos, incapaz de lidar com o menor sinal de resistência. Se o seu Wi-Fi cai ou se alguém demora para responder sua mensagem, você sente uma pontada de ansiedade real. Isso não é um problema técnico, é um sintoma de fragilidade sistêmica. Você se tornou dependente do conforto. E o conforto é um mestre cruel que te deixa vulnerável a qualquer mudança no vento. A sabedoria ancestral dos mestres Zen nunca foi tão urgente, porque a lama moderna é diferente da lama do passado. Hoje, a lama é feita de notificações de notícias irrelevantes, o vício em dopamina barata e a comparação constante com a vida editada de terceiros. Gohan percebeu que o seu cansaço crônico não vinha do excesso de trabalho, mas do excesso de estímulos inúteis. Ele estava sofrendo de uma obesidade mental causada pelo consumo de lixo informacional. Ele percebeu que o caminho para a facilidade real, aquela paz profunda que não depende das circunstâncias, passava obrigatoriamente pela dificuldade voluntária. Se você não escolhe o seu sofrimento através da disciplina, o mundo escolherá o seu sofrimento através da decadência. A ponte entre os ensinamentos do Lotus e a sua dor atual é construída com o reconhecimento de que o seu cérebro está sendo hackeado. Cada vez que você escolhe o caminho mais fácil, você reforça uma via neural de derrota. Cada vez que você cede à preguiça, você está dizendo ao seu subconsciente que você não é confiável. O método Lotus não é um hobby de fim de semana, é um contra-ataque contra a cultura da fraqueza. Ao implementar os 3 pilares, você está essencialmente instalando um bloqueador de ruído na sua mente. Você está parando de ser uma antena que capta toda a ansiedade do mundo e começando a ser um transmissor de força. Imagine a diferença de poder entre o homem que precisa de café, música e o ambiente perfeito para começar a trabalhar, e o homem que, como Gohan, já enfrentou o choque térmico e a negação do ego antes do sol nascer. Quem você acha que o mercado, a vida e o destino vão respeitar? O mundo não recompensa quem evita o atrito. O mundo se curva diante daqueles que o dominam. A resistência que você sente agora, ao pensar em acordar cedo ou em ter aquela conversa difícil, é exatamente o ponto onde o seu crescimento está escondido. A resistência é o mapa. Onde houver mais medo, é lá que você deve cavar. A maioria das pessoas vai ouvir isso e concordar intelectualmente, mas voltará para o conforto em 15 minutos. Elas são viciadas na sensação de querer mudar, mas apavoradas com o processo de mudança. Elas querem o Lotus, mas têm nojo da lama. Mas você não. Se você chegou até aqui, é porque a sua fome de soberania é maior do que o seu medo da dor. Você entendeu que a liberdade não é fazer o que se quer, mas ter o poder de fazer o que é necessário, especialmente quando você não quer. Agora, precisamos falar sobre o tempo, porque a transmutação não acontece em um estalar de dedos. Ela exige um cerco sistemático à sua antiga identidade. Prepare-se para entrar na zona de sombra, os primeiros 100 dias, onde a maioria morre e onde o guerreiro nasce. Chegamos ao ponto de ruptura. A teoria é sedutora, mas a prática é um moedor de carne. Você conhece os pilares, entende a filosofia, mas agora o relógio marca 5 da manhã e o frio é real. Este é o início da fase da lama. No Zen budismo, existe um conceito chamado Shoshin, ou mente de iniciante. É um estado de pureza, mas também de extrema vulnerabilidade. Nos primeiros 30 dias do método Lotus, você não sentirá paz, você não sentirá iluminação. Você sentirá uma vontade visceral de desistir. Gohan atingiu esse muro por volta do dia 12. A novidade do desafio tinha evaporado. O corpo doía,
O cansaço acumulado das noites de sono mal reguladas pesava e a voz na sua cabeça, aquela velha voz sedutora da mediocridade, começou a gritar. Isso não está funcionando. Você não foi feito para isso. Só um dia de folga não vai matar ninguém. Entenda isto agora. Essa voz não é você. Ela é o sistema imunológico da sua antiga identidade tentando expelir o corpo estranho da disciplina. Se você der ouvidos a ela, o lótus morre antes de ver a luz. A regra de ouro para sobreviver aos primeiros 30 dias é a não negociação. No momento em que você acorda, o tribunal está fechado. Não há debate sobre o banho gelado. Não há discussão sobre os 90 minutos de trabalho profundo. Você deve agir como um autômato da própria vontade. A lama é espessa, escura e sufocante. É suposto que seja assim. Se fosse fácil, não haveria transmutação. O que você está fazendo agora é construir novas vias neurais, destruindo padrões que rodaram no seu hardware por décadas. Você está em uma cirurgia de peito aberto em si mesmo, sem anestesia. Para implementar o desafio prático de forma cirúrgica, você não vai tentar mudar sua vida inteira de uma vez. Você vai focar na execução impecável do microsacrifício. Pilar 1, físico. Se 10 minutos são impossíveis agora, faça 2 minutos, mas faça no gelo, sem hesitação. Pilar 2, mental. Se 90 minutos de foco parecem uma eternidade, bloqueie 30. Mas proteja esses 30 minutos com a sua vida, sem celular, sem distrações. Pilar 3, emocional. Identifique a menor verdade que você está escondendo e fale-a hoje. O objetivo da fase da lama não é a perfeição, é a consistência brutal. Gohan aprendeu que a vitória não estava em gostar do processo, mas em fazê-lo apesar de odiá-lo. O mestre não é aquele que não sente medo ou preguiça, mas aquele que os transformou em ruído de fundo. Se você conseguir atravessar a marca dos 30 dias sem quebrar o ritmo, algo estranho começa a acontecer. O choque da água gelada para de ser um trauma e se torna um interruptor. O silêncio do trabalho profundo deixa de ser opressor e se torna o seu santuário. Você está começando a endurecer a sua superfície. A água ainda bate, mas já começa a ter dificuldade para grudar. Você está a um passo da transformação alquímica. O tempo está passando. A lama está te apertando. Você vai se dissolver ou vai se solidificar? A resposta será escrita nos próximos 70 dias. Se você ultrapassou a marca dos 30 dias, você deixou para trás a carcaça do entusiasta. A maioria parou no dia 15. Eles voltaram para o calor do cobertor e para o brilho azul da tela do celular. Mas você agora entrou na fase mais perigosa e, ao mesmo tempo, mais poderosa do método Lotus, a zona de estabilização. No Zen, existe um termo para isso, Sugu. É o momento em que a prática deixa de ser algo que você faz e passa a ser algo que você é. Gohan percebeu essa mudança por volta do dia 60. A luta interna, aquela negociação barulhenta que acontecia todo amanhecer, começou a silenciar. Não é que o banho ficou quente ou que o trabalho ficou fácil, é que a resistência dele se tornou maior do que o obstáculo. Ele parou de gastar energia, decidindo se ia cumprir os pilares. Ele simplesmente os cumpria, como quem respira, como quem pisca. O esforço consciente foi substituído por uma competência inconsciente. Isso é o que a ciência chama de automação neural, mas os monges chamavam de domínio da natureza. Nesta fase, o mental Teflon atinge sua maturação. Gohan notou que o caos do mundo exterior parecia mais lento. Quando um problema surgia no trabalho, ele não reagia com o sistema límbico, com medo ou raiva. Ele observava a dificuldade, via a lama tentando aderir à sua mente e, com uma calma quase perturbadora, deixava-a escorrer. Ele não estava mais carregando o peso dos momentos anteriores. Ele estava vivendo em uma sucessão de presentes limpos. Se você mantém os 3 pilares por 100 dias, você reseta permanentemente sua linha de base de dopamina. O que antes exigia um esforço hercúleo, agora é sua nova zona de conforto. Mas cuidado, é aqui que o ego tenta uma última emboscada. Ele vai te dizer que você já chegou lá
que você já é forte o suficiente para tirar umas férias da disciplina. É a armadilha da arrogância. O lótus só permanece limpo enquanto mantém sua estrutura. No momento em que ele para de repelir a lama, ele é engolido por ela. O segredo de Gohan para atravessar o 100º dia não foi a intensidade, mas a humildade de tratar cada dia como se fosse o primeiro. Chosin, a mente de iniciante, deve ser mantida mesmo quando você se torna um mestre. Você está reconstruindo sua identidade átomo por átomo. A cada banho gelado, você mata um pouco mais do covarde. A cada minuto de foco, você mata o disperso. A cada verdade dita, você mata o mentiroso. O resultado de 100 dias não é um novo hábito, é um novo homem. Você não está mais tentando ser disciplinado. Você se tornou a própria disciplina encarnada. A lama ainda está lá. O pântano da vida continua sujo, mas você agora flutua sobre ele, impenetrável. Você está pronto para o ato final. O momento em que o esforço acaba e a flor finalmente se abre. O 100º dia chega sem fanfarras. Não há troféus, não há aplausos. O que há é um silêncio profundo e uma clareza que você nunca experimentou. Você olha para trás e mal reconhece a pessoa que começou essa jornada. Aquele homem que se afogava em copos d'água, que perdia o sono por críticas de estranhos e que negociava com o despertador, morreu. Ele foi dissolvido na lama. O que restou é o lótus. No budismo, ensina-se que sofremos porque nos apegamos a uma falsa noção de eu. Dizemos, eu sou preguiçoso. Eu não sou uma pessoa matinal. Eu fujo de confrontos. Acreditamos que essas características são tatuagens na alma, quando na verdade são apenas poeira acumulada. O método Lotus não é sobre adicionar algo novo a você. É sobre remover as camadas de lixo que te impedem de ver quem você realmente é, sob pressão. Gohan parou de dizer, estou tentando mudar. Ele percebeu que a mudança não é um evento futuro, é uma série de microdecisões presentes. A identidade é fluida. Ela é construída pelo que você faz repetidamente. Se você faz coisas difíceis todos os dias por 100 dias, a biologia e a metafísica não têm escolha. Elas precisam se alinhar à sua nova realidade. O seu cérebro foi fisicamente remapeado. A fase do bloom, o florescimento, é quando a disciplina deixa de ser uma armadura pesada que você carrega e passa a ser a sua pele. Você não precisa mais de força de vontade, porque não há mais conflito interno. O seu desejo e o seu dever se tornaram uma coisa só. O lótus não faz força para ser puro. Ele apenas expressa sua natureza. Quando você atinge este estado, você se torna perigoso para o sistema de mediocridade que te rodeia. Sua mera presença exige que os outros subam de nível ou se afastem. Você se tornou um lembrete vivo de que a desculpa do eu nasci assim é a maior mentira já contada pela mente humana. A lama, que antes parecia um inimigo mortal, agora é vista pelo que realmente é, o suporte necessário para a sua elevação. Sem a resistência da lama, você não teria desenvolvido a força para romper a superfície. Sem o peso do mundo tentando te puxar para baixo, você nunca teria buscado o alto. O florescimento é o reconhecimento de que tudo o que você considerava um obstáculo, as traições, os fracassos, a dor física, a solidão, era, na verdade, o adubo para a sua soberania. Você não floresceu apesar da lama. Você floresceu por causa dela. Agora você opera em um nível de eficiência que parece milagroso para os de fora. Enquanto o mundo se desespera com crises e distrações, você permanece imóvel, centrado. O Mental Teflon está totalmente operacional. Você vê a sujeira do mundo, mas ela não encontra poros em você para se infiltrar. Você está no mundo, mas não é do mundo. Você é o mestre da sua própria frequência. Mas lembre-se, o florescimento não é o fim. É apenas o começo de uma vida vivida em liberdade real. O próximo passo não é sobre o que você faz, mas sobre o rastro que você deixa no pântano da existência. O domínio de si mesmo é o poder supremo. E agora, ele é seu. O ciclo se fecha. O que começou como uma luta visceral contra a viscosidade da lama
termina em um silêncio que o mundo não consegue corromper. Olhe para as suas mãos. Olhe para a sua rotina. Se você seguiu o caminho, você não possui mais apenas um corpo treinado ou uma agenda organizada. Você possui a si mesmo. E esse é o único território que realmente importa conquistar. No final desta jornada, o arquétipo de Gohan se dissolve, porque ele não é mais uma lição externa. Ele se tornou você. O homem que não teme o escuro, porque aprendeu a carregar o próprio fogo. A vitória do seu eu de hoje sobre o seu eu de ontem não é barulhenta. Ela não precisa de validação, de curtidas ou de reconhecimento externo. A verdadeira vitória é o momento em que você encara uma dificuldade que teria te destruído há 3 meses. E em vez de reagir com desespero, você apenas sorri. Você sente a água bater na pétala e, com a elegância de quem domina as leis da natureza, você a assiste rolar para longe. Isso é poder real. Não é o poder de controlar os outros, mas o poder absoluto de não ser controlado por nada que venha de fora. Muitos verão este vídeo e sentirão um fogo momentâneo. Amanhã esse fogo será apenas cinzas. Eles voltarão para a lama, não como flores, mas como parte do sedimento. Eles continuarão sendo velcro para a ansiedade, escravos do conforto e fugitivos da verdade. Mas você agora conhece o código. Você sabe que a facilidade é uma mentira e que a lama é a única verdade que constrói. Você entende que o silêncio da manhã, o peso do trabalho profundo e a dureza da verdade são as únicas ferramentas capazes de esculpir uma alma imortal. O caminho do lótus é eterno. Não existem férias da disciplina, porque não se tira férias de quem se é. A cada novo amanhecer, a lama estará lá, esperando para te engolir ou para te servir de degrau. A escolha será sua, repetida em cada banho gelado, em cada hora de foco e em cada palavra honesta. O mundo continuará tentando sujar a sua superfície, despejando caos e ruído sobre a sua cabeça. Deixe que despejem. Agora você tem o Teflon mental. Agora você tem a estrutura de ferro. Encerre este vídeo não com motivação, mas com uma decisão. O tempo das palavras acabou. O tempo do silêncio começou. Vá lá fora e floresça sobre o pântano. Mostre ao destino que ele perdeu o poder sobre você. Lembre-se, o conforto é a prisão dos fracos. O atrito é a liberdade dos fortes. A lama não te quebrou. A lama te construiu. O poder reside no silêncio. O domínio